Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa aula 24. Essa é a última aula dessa semana. Eu vou seguir na mesma linha do que eu fiz ontem, tá? Na aula 23. Eu estou colocando uma aula curta com um texto não muito extenso, mas é importante hoje, na aula de hoje, é muito importante que vocês peguem o texto para ver. Tá? Nele você tem dados mais essenciais, assim, sobre as diferenças de tudo que a gente vai falar. É importante ver para você ter dados reais, tá? O que vai acontecer? Hoje a gente vai falar sobre a economia do Segundo Reinado. O Segundo Reinado é o reinado de Dom Pedro II, tá? Óbvio, né? Só teve dois imperadores, o primeiro foi Dom Pedro I, o segundo, Dom Pedro II, tá no nome. E aí o que vai acontecer? A gente já falou disso várias vezes e vou repetir de novo para ficar bem claro. No Brasil, sendo uma administração portuguesa, como foi no início, ou com uma administração brasileira, como foram no Império, a gente sempre teve a questão da priorização, tá? Sempre se priorizou a produção de um único produto, normalmente para exportação, claro, até hoje. Então, você tem, inclusive tem alguns historiadores que vão nomear isso como ciclos. Não é difícil você ter visto em algum livro didático ou ver na sua vida falar sobre ciclo do café, ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo da cana, ciclo do pau-brasil. Não é uma linha que eu siga muito, porque dá a impressão de que só aquilo foi produzido. Não é. Mas não é tão fora disso também. O que você tem é uma priorização. Então você foca no produto, obviamente naquele que está dando mais lucro, e aí tudo é voltado para a produção daquele produto. As políticas públicas, a estruturação, toda a priorização política e econômica é em cima daquele produto. E você ignora, ou pelo menos diminui a importância e a relevância das outras produções. Então foi assim durante todo o tempo. Primeiro com o pau-brasil, depois, obviamente não era só pau-brasil que se extraía, mas o pau-brasil era a menina dos olhos, era a prioridade, que é o que estava dando mais dinheiro. Depois você tem a cana no Nordeste, que estava dando fortunas. Mas é óbvio que em outras regiões que a cana não pegou, você teve a produção de outros produtos que também eram exportados, que abasteciam o mercado interno ou eram exportados para o mercado externo. A carne e outros, algodão, fumo. Vem o ouro de Minas Gerais. Não se deixa de plantar cana no Nordeste, continua se plantando. A cana ela vai perder um pouco a relevância, o lucro vai diminuir, principalmente porque você vai ter a competição com o açúcar caribenho, o açúcar produzido em Cuba, você vai ter a competição do açúcar de beterraba, que foi desenvolvido na Europa, mas continua se produzindo cana, vai dar muito menos dinheiro, mas continua produzindo cana. Então esses ciclos, chamados ciclos, eles não são limitantes, não é só aquele produto. Vamos dizer assim, que se prioriza, e aí é uma priorização extensa, porque ela vai em todos os níveis. Então é cana, o governo age somente para a produção de cana, ele vai criar políticas que vão facilitar a vida dos produtores de cana, em detrimento de todos os outros produtores de outros produtos. Então você vai facilitar um lado prejudicando outros. A gente viu que isso criou diversos problemas, principalmente quando você vai ter a priorização do Sudeste, que é o que a gente vai começar a falar mais a fundo agora. O que vai acontecer? Por volta de 1820, você já tem a cana ainda é o maior produto de exportação brasileiro, seguido do algodão, mas você tem o surgimento do café. E o café vai assumir durante o Segundo Reinado a posição de um grande produto nacional. Qual o motivo? Primeiro, o algodão ele tem já de partida a competição com a produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos
pela dificuldade de clima lá, que é um clima muito, em parte dos Estados Unidos, o clima é muito semelhante ao da Europa, você tem apenas uma pequena parte, a parte sul dos Estados Unidos, onde você pode produzir produtos tropicais. No caso dos Estados Unidos, eles priorizaram demais a produção do algodão no sul dos Estados Unidos, que rivalizava com a produção de algodão aqui no Brasil. Então, o algodão ele nunca teve uma explosão de produção de valores, como se imaginava, porque ele já sempre teve uma competição, você sempre teve um concorrente. E quando você tem concorrência, obviamente o preço despenca. Quando só você produz um produto, você vende ele pelo preço que você quiser. Quando você tem um concorrente, você começa uma batalha de valores, porque você vai competir o preço para conquistar o cliente e o preço tende a cair. Então o algodão sempre teve essa questão. A cana não tinha no início. Quando começaram a produzir açúcar no Caribe, franceses, holandeses começaram a produzir cana no Caribe, nas ilhas do Caribe, a cana passou a ter um concorrente. Fora isso, na Europa se desenvolveu ou se ampliou a produção do açúcar de beterraba, que não é a mesma coisa do nosso açúcar, se bem que naquela época o açúcar que vendíamos, o que os brasileiros vendiam, que Portugal vendia, não era o mesmo de hoje. Era um açúcar muito mais parecido ao açúcar mascavo. Tá? Um açúcar grosseiro, um açúcar que não é como o nosso refinado hoje. Então, esses dois fatores surgiram como competição para o açúcar brasileiro. E o preço do açúcar despencou. O açúcar que chegou a ter preços altíssimos, elevadíssimos, o valor caiu lá embaixo, porque agora você tem concorrência, tanto do açúcar caribenho, quanto do açúcar de beterraba europeu. Então cai o valor do açúcar, continua sendo o maior produto exportado pelo Brasil, mas ele traz muito menos dinheiro do que trazia. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, você vai ter um fluxo do Nordeste para Minas, e aí o açúcar continua sendo produzido em quantidades altas, mas você tem uma queda no retorno que esse açúcar dá. Vai acontecer o mesmo vai acontecer com o café. O café vai surgir como o novo produto do momento. Você vem de um período em que surgem as primeiras indústrias. As pessoas abandonam o campo e elas vão viver na cidade. E na cidade, nas fábricas, nas novas fábricas, a vida ela vai exigir um novo ritmo. Aquele ritmo rural, aquele ritmo mais calmo. Quem conhece interior, viveu no interior, em áreas rurais, vai entender o que eu estou falando. É um ritmo mais calmo. Não que as pessoas trabalhem menos, não é nada disso, pelo contrário. Mas tudo é feito num ritmo próprio, um ritmo mais lento, mais cuidadoso, um ritmo mais humano. Com a industrialização, com a vida na cidade, com a fábrica, esse ritmo vai se exigir que esse ritmo seja acelerado. A produção fabril, a produção na fábrica, ela precisa de agilidade. Quanto mais você produz, mais lucro você tem. E para que você produza mais, você tem a máquina que vai contribuir enormemente para isso, mas você precisa que os humanos, que as pessoas que trabalham nessa fábrica, sejam mais ágeis. E aí você vai ter o crescimento da importância de produtos que causem essa aceleração, tá? Essa turbinação humana, que o ritmo de trabalho se acelere, tá? Que você não tenha aquele ritmo mais pacato e sim um ritmo mais acelerado. Tempos modernos é excelente. Eu vou ver se eu consigo pôr um trecho aqui para vocês verem. Demonstra essa mudança do homem, do ritmo do homem para um ritmo quase de gado. Ele compara com gado entrando e saindo da porteira com os humanos entrando e saindo da fábrica. Aquela coisa que tem que ser rápida, ágil. E aí você vai usar produtos, influências externas de produtos. E aí você vai ter a cocaína, que na época não era uma droga, era um produto vendido em farmácias, boticas, na época chamava boticas, né?
que aceleravam as pessoas, mas que era uma produção muito difícil e rara. E você tem um estimulante natural, um estimulante que é o café. A produção do café mundial era muito pequena. O café, ele necessita... O café é um produto chato, como a cana era chata, e para a sorte dos portugueses se adequou ao Nordeste brasileiro perfeitamente, o café também tem isso. O café é um produto chato, ele precisa de uma combinação de clima, terreno, tipo de terra, umidade, muito específica para que ele dê frutos. O café é um fruto, tá, gente? O café não cai em pó da árvore. O café é um frutinho que se torra, moe e faz o café que vocês tomam em casa. E aí você vai ter a plantação de café aqui na região sudeste, principalmente no interior de São Paulo. No texto que eu estou postando junto tem um mapa da onde as regiões, e vai pegar. E o café, ele tem um outro agravante, um outro fator importante para o lucro. Diferente da cana, que você planta a cana, vai lá, corta, e 2, 3 anos depois tem que plantar de novo. O café, você plantou, o café é uma árvore. Você plantou, ela vai te dar café por 30 anos. Então você não corta a árvore para colher o café, você só colhe a fruta. No outro ano dá de novo, dá de novo, dá de novo. Então você não tem um gasto com a plantação, você tem o gasto uma vez. Você vai voltar a ter esse gasto 30, 40 anos depois. Então o café, ele gera mais lucro, porque ele gera menos gasto. O custo da plantação não existe. Como o trabalho é escravo, o café só dá lucro. O mundo quer café. As potências industrializadas, Estados Unidos, Inglaterra, e todas que estão se industrializando naquele momento, Itália, Alemanha, elas precisam do café porque elas precisam desse estímulo que o café dá aos seus funcionários. As pessoas que vivem na cidade, não só quem trabalha em fábrica, mas todos precisam ser estimulados a um ritmo de vida mais agitado, como a gente vive hoje. E o café cai como uma luva. E aí a região sudeste brasileira vai produzir muito café, vai ser responsável pela produção da grande maioria do café consumido no mundo. E aí ela vai vender esse café a preço de ouro. Vai dar muito dinheiro. Então, durante a economia do Segundo Reinado, e é o que eu passo aqui nessa aula, e o que o texto demonstra para vocês com números. Vou ver se eu pego aqui, só para vocês terem uma ideia. Em 1821, o café é responsável por 18% da exportação brasileira. Em 1881, o café é responsável por mais de 60% da exportação brasileira. Então, esses números explodem. A riqueza brasileira desse Segundo Reinado, ela vai vir basicamente da produção do café. E aí você vai ter uma priorização dos produtores de café. O Brasil vai ser governado para os produtores de café, em benefício deles, porque ao beneficiá-los, a riqueza no Brasil aumenta, os impostos, quem paga os maiores impostos são esses produtores de café. Esses produtores de café vão ser considerados as pessoas mais ricas do mundo, junto com os produtores de carne da Argentina. Era comum na Europa as pessoas, quando queriam dizer que uma pessoa era muito rica, chamá-la de cafeicultor brasileiro ou produtor de carne argentino, porque essas pessoas eram as mais ricas, porque ganhavam muito dinheiro. E o governo brasileiro priorizou essas pessoas, em detrimento de todos os outros. Então, o Segundo Reinado é um exemplo claro de como o café toma o poder, os produtores de café vão assumir, vão controlar o país logo após. Veremos isso, tá? E como o governo lidou com isso, tá? Então falaremos disso. Essa aula de hoje é mais para expor essa situação, o surgimento do café e como o café toma a atenção, toma o topo da coisa mais importante do Brasil naquele momento. Beleza? Até a próxima aula, gente. Não deixa de ler esse texto. Isso é importante que vocês leiam. É curtinho e tem gráficos e dados importantes para você entender o que eu estou falando. Tá bom? Até semana que vem. Fui. Não esqueçam da avaliação.